Olá, shalom, shalom a todos os talmidins da Menorá. Eu tenho aqui marcado várias perguntas de vários talmidins, de várias ordens de pergunta. Tem aqui pergunta na área escatológica, tenho pergunta sobre o sacerdote Jetro, sogro de Moisés, que ele não era judeu, mas era um sacerdote reconhecido por Deus. Eu tenho pergunta aqui sobre Lázaro, ressurreição de Lázaro. Eu tenho pergunta sobre o filho pródigo. Tem várias perguntas, né? Sobre celibatarismo, algumas coisas sobre a história da Igreja Católica e tal. E outra pergunta que me fizeram esses dias, hoje de novo, uma segunda pessoa, sobre a sinagoga de Hassatã, que está lá no livro do Apocalipse 3. Mas a pergunta que eu vou responder hoje é uma pergunta que me fizeram sobre Jonas. Porque no livro de acho que é Mateus, no livro de Mateus capítulo 15 ou capítulo 16, Mateus capítulo 16, dos versos 3, 4, por ali, 5, Yeshua está no meio dos judeus ensinando e alguém faz uma pergunta e ele diz, uma geração má e perversa me pede um sinal, e eu vos dou o sinal do profeta Jonas. E foi essa a pergunta, qual sinal seria esse? O de Jonas ter ficado no ventre da baleia? Bom, isto é o que toda a teologia cristã aborda e com convicção. Eles têm uma convicção, e eu sempre tive convicção também, porque Yeshua ficou 3 dias no seio da terra, Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, e então a gente conecta isso, né? Bom, primeiro, na verdade, o histórico de Jonas no ventre da baleia, ele não é exatamente como a gente lê na Bíblia, tá? O Talmud e o Zohar dá a explicação correta sobre isso. Então, eu nem vou abordar Jonas no ventre da baleia. É um outro histórico que será abordado, como por exemplo, quando eles pedem um sinal, uma geração má e perversa me pede um sinal e Yeshua diz, e eu vos dou o sinal do profeta Jonas. O que ele quis dizer? Bom, a gente vai entender o que ele quis dizer se nós conhecermos a origem de Jonas. Quem era Jonas? Tem um histórico que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, que diz que o profeta Elias está vindo e cansado da estrada junto com o moço dele que o acompanhava, e o profeta o profeta Eliseu, ele está vindo e passa pela cidade de Sunamen. Sunamen era o nome da cidade, e nesta cidade, quando ele passava ali, ele esteve em alguns lugares, e uma senhora fazendeira, muito rica, convidou ele para ir para a casa dela. Na verdade, o texto diz que ela insistiu, e pela insistência, ele, o moço, a comitiva dele, estavam, sei lá, quantos, 3 ou 4 pessoas, não eram muitos, foram para a casa dessa mulher, dessa fazendeira. E lá, vendo que ela era casada há muitos anos e não tinha filhos, e no judaísmo, desde sempre, desde Moisés, no judaísmo, uma mulher, um casal, eles ficam casados se, a partir dos 10 anos de casado, não gerar filhos, aí, caso o marido queira, ele tem liberdade para divorciar dessa mulher, porque ele precisa de tempo hábil para gerar filhos, porque no judaísmo, todo judeu tem que gerar no mínimo 3 filhos, tem que deixar 3 pessoas no seu lugar. Verdade, você e a esposa são dois filhos, um no lugar da esposa, um no seu lugar, o marido no caso, e um filho extra tem que vir para o mundo. Então isso está dentro do conceito judaico, das doutrinas judaicas e do modo de vida judaico. Passou 10 anos, não tem filhos, o marido tem todo o direito, caso queira, de divorciar dessa mulher. Se for comprovado que hoje, com a tecnologia, antigamente era o homem que deixava a mulher. Hoje, com a tecnologia, se for comprovado que o homem é que não pode gerar filhos, a mulher tem também a liberdade, não é tão assim comum, mas a mulher também tem liberdade de deixar o seu marido, de divorciar, caso queira.
pois esta mulher, sendo daquela região, dentro daquela cultura, ela já passado 10 anos não tinha tido filhos sendo casada. Então, o profeta Eliseu, grato pela hospedagem, grato por tudo que aconteceu ali, ele profetizou um filho para ela. Ok, ele foi embora. A mulher, a cidade de Sunamen, essa mulher você vai encontrar na Bíblia como a mulher sunamita, sunamita porque ela é da cidade de Sunamen. Então ele vai embora. Passaram 12 anos, este menino morre. O filho que o profeta abençoou e profetizou no ventre dela, aconteceu, nasceu. 12 anos depois o menino morre. O que essa mulher fez? Ela falou para o marido, a fazenda e tudo mais: deixa esse menino aí em cima da cama e não enterre ele, não sepulte ele. Está lá no texto de 2 Reis 4. Deixa ele aí, que eu vou buscar o profeta, aquele que disse que ele nasceria. Ela montou, né, seu cavalo, seu jumento, seu animal, e da cidade que ela estava, de Sunamen, até Gileade, a região do profeta Eliseu, dá 1 dia e meio de galope. Então ela montou e sem parar, o texto diz, e ela sem parar foi até o profeta. 1 dia e meio. Quando chegou lá, o que foi que ela fez? Ela chegou para o profeta e pegou ele pela barba e disse: você esteve na minha casa, eu te hospedei, eu não pedi nada em troca, eu não tinha filhos, você disse que eu teria filhos, eu tive filhos e agora o meu filho morreu. Você é o responsável. Você tem que dar meu filho de volta. Eu não pedi filho, agora eu não vou sofrer por causa da morte desse filho. O que foi que o profeta Eliseu fez? Montou no seu animal também, ele, o seu moço, e agora 1 dia e meio de volta. 1 dia e meio para ir, o menino está morto. Chamou o profeta, pegou ele lá pela barba, 1 dia e meio de volta são 3 dias. O profeta Eliseu chega ali, deita sobre o menino, respira sobre ele e o menino ressuscita. Lembra? Está lá no histórico 2 Reis, capítulo 4. Pois bem, no livro de Mateus 16, versos 3, 4, 5, uma geração má e perversa me pede um sinal e eu vos dou o sinal do profeta Jonas. Quem é o profeta Jonas? O profeta Jonas é aquele menino, aquele garoto que Eliseu profetizou no ventre de uma mulher que não gerava filho e teve. É o mesmo garoto que com 12 anos o profeta orou e ele ressuscitou. Qual é o sinal? Ele ficou 3 dias morto em cima daquela cama. Então esse é o sinal. Como aquele garoto, que é o profeta Jonas, ficou morto 3 dias, é o sinal do profeta Jonas, assim acontecerá comigo. Essa é a resposta. Qual a fonte? A fonte é o Talmud. Ok? Beijo no coração e até a próxima. Shalom, shalom.